Senador Hélio José, senador por Brasília, satisfação, Vossa Excelência estar aqui hoje conosco. Vossa Excelência, pelas informações que eu tenho, será, pelo menos me informaram, está como pré-candidato a deputado federal. O Senado perde, mas a Câmara ganha. Meu querido senador, eu quero falar de dois temas, mas vou falar do primeiro, de um movimento que nós temos feito junto aqui na Casa e queremos que todo senador esteja junto com a gente, que é essa questão dos terceirizados. Vossa Excelência, eu sei que depois vai comentar também. Vossa Excelência, temos feito uma parceria. Foi assim na CPI da Previdência, foi assim na reforma trabalhista aqui também. E agora nessa questão do terceirizado. Por que nós estamos muito preocupados? Nem todos estão entendendo. Não é só a questão aqui do, sei lá, entre Câmara e Senado, de 7 mil terceirizados, que me disseram que é mais ou menos isso, entre Câmara e Senado. Primeiro, foi aquele movimento de querer dos terceirizados respaldados, segundo eles, na reforma trabalhista. Calcule, o cidadão ganha aqui 1.800, ia passar para o piso, que deve estar em torno de 1.200, né? E nós já dizíamos ambos, se isso passar aqui dentro do Congresso, que é a casa que faz as leis, lá fora, em todo o Brasil, a empresa que quiser, e sabemos muito bem como é a exploração do terceirizado, ela vai baixar todos para o piso, seja 1.200, 1.100. O Temer, o salário mínimo ia dar 1.002, né? Ele diminuiu R$4. Calcule essas empresas terceirizadas. Foi um bom debate que fizemos, eu e Vossa Excelência, com apoio, é bom que se diga, da assinatura de, com certeza, quase 60 senadores assinaram aquele documento que nós propusemos. Isso houve um recuo, mas agora tivemos que fazer outra audiência ontem, tivemos junto lá no Petrônio, lotado o Petrônio Portel, de servidores da Casa, e percebemos que agora querem, olha bem, diminuir o ticket alimentação, ou vale alimentação, de R$ 32,50 para 22, né? Diminuir R$10 no ticket alimentação. Como disseram muitos lá, para quem ganha 30 mil, 35, 25, sei lá o quê, que é a média aqui na Casa, né? Aí não tem problema, eu digo dos concursados e dos senadores. Aí não tem problema R$10, mas para quem ganha R$10, como eu vi lá, é o feijão, o arroz, não dá nem para comprar carne, mas pelo menos dá para botar uma dúzia de ovos, 2 dúzias de ovos junto da alimentação. Significa mais alguns, ou 2 ou 3 saquinhos de leite, ou uma dúzia de pão, que para eles é fundamental. Olha, eles lotaram o Petrônio Portela, porque não, imagina, reduzir os R$10 sobre, e repito, e há uma outra malandragem que também me falaram lá hoje, que as empresas, não estou aqui, senador Hélio José, eu sei que Vossa Excelência tem essa posição, não estou acusando a direção da Casa, é pressão das empresas terceirizadas. Cidadão mora em Goiás, tem direito ao Vale Transporte. Olha o que eu falei antes do ticket alimentação. Quem que me denunciaram ontem? Ele tem que mentir onde ele mora e dizer que ele mora aqui no plano piloto, mas como é que vai morar no plano piloto? E o salário dele não dá nem para pagar o aluguel do apartamentozinho aqui, nem uma kitnet que está na base aí de R$1.000, no mínimo no plano piloto. Mas ele tem que mentir, porque eles não querem dar o ticket, o chamado Vale Transporte. E Goiás, aqui, para quem está nos ouvindo em todo o Brasil, fica aqui na divisa. O ônibus demora 40, 50 minutos, que seja, né? Vamos pegar ali o Pedregal e aquela divisa que tem Valparaíso. Agora o cara tem que mentir para poder manter o emprego. Senão essa empresa acaba, de uma forma ou de outra, não contratando ou até afastando. É muita baixaria mesmo. Olha, quem propõe isso vai querer o quê? Que o cara venha de a pé de Goiás aqui trabalhar? São, no mínimo, dá para dizer que uma centena de ônibus de pessoas que moram
nas cidades satélites, que ficam em torno do chamado plano piloto aqui, a capital central aqui, mas que pertencem a Brasília, meu Deus. Outros ficam bem na divisa. Tem uma cidadezinha que eu fui esses dias, eu acho que é o Pedregal mesmo, é uma rua que divide. Do outro lado é Goiás, do outro lado é Brasília. Então, cara, porque mora do lado de lá, vai perder o emprego. Isso aqui é Brasil. Goiás é o Brasil. A capital federal ficou aqui, mas na volta é Goiás. Eu vou aqui para essa, às vezes, Águas Lindas, isso, você conhece toda a cidade aqui na volta? Você está ao mesmo tempo em Brasília e em Goiás, eu diria. É uma rua que divide. Então, eu vou fazer um apelo para essas empresas terceirizadas, paguem com isso, porque nós não vamos deixar que aconteça. Falávamos eu e o senador Hélio José ontem, que se aplicarem aqui no Congresso, diminuir o salário de todos aqueles que são terceirizados, isso vai virar moda no Brasil. Não, mas estou respaldado, porque tem aqui um documento, tecnicamente, no campo jurídico, inclusive respaldando, segundo alguns, que eu duvido isso, que permite que eles reduzam ticket de alimentação, vale transporte e o salário. Teremos outra audiência na terça ou na quarta, né, senador? Estaremos aqui de plantão. Os terceirizados, todos preocupados que Vossa Excelência poderia ter uma viagem, uma missão para o exterior e que eu poderia ir para o Rio Grande do Sul. Nós assumimos o compromisso os dois. Não tem viagem nenhuma, nem sua, nem minha. É isso, senador? Estou falando em seu nome aí. Nós assumimos o compromisso com eles que não vamos viajar, vamos ficar aqui até resolver essa questão. Mas isso é um alerta para o Brasil, viu? Não é legal, é ilegal, é imoral e é desonesto querer reduzir o salário do trabalhador dessa forma truculenta. Mas são reais, estão chorando por causa de 2, 3, 4 reais. Parece até o Temer, né? Que diminuiu o salário mínimo de 4 reais. Não, eu não sei se choro ou se dou ou fico rindo, porque isso aí pinta uma piada. Não pode ser verdade. Eu e o senador Hélio José vamos conversar também com o presidente Eunício, porque eu não acredito que ele esteja concordando com essa investida de algumas empresas terceirizadas. É bom dizer que não são todas, né? Tem duas aí, a tal de Qualitec e uma outra, que nem a rescisão de contrato paga quando afasta o terceirizado. Mas, senador, eu queria também falar de um outro tema que me é muito caro, que é sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que agora vai ser permitido, mediante um princípio do Estatuto, enfim, saiu o decreto, depois de muita peleia, que as pessoas com deficiência podem retirar o fundo de garantia para a aquisição de órteses e próteses em alguns outros casos. Enfim, foi publicado no Diário Oficial da União, isso é importante para todas as pessoas com deficiência, Decreto 9345, que regulamenta a retirada do FGTS para a pessoa com deficiência para a compra de órteses e próteses. O decreto também disciplina a retirada do fundo para pessoas com deficiência na área da neoplasia maligna, do vírus HIV ou em estágio terminal de vida em razão de doença grave. Isso também é importante, porque o Estatuto garantia, mas faltava o decreto. Agora o decreto saiu. Vai na mesma linha de um outro projeto que nós aprovamos aqui, que a pessoa portadora do vírus HIV, ele, uma vez que está aposentado, ele está tomando um remédio para sobreviver. E estariam chamando eles para fazer aquela tal pelos peritos, né, para fazer uma nova avaliação, que poderiam até fazer com que eles perdessem o benefício. O camarada já é portador do vírus HIV, é discriminado, que todo mundo sabe, no mercado de trabalho. E ainda vai perder a sua aposentadoria, como diz o outro, então mata o velho. Mata o velho, força de expressão. Mata a criança, mata o adulto e mata o velho. Que é isso? Por isso que o nosso projeto foi aprovado por unanimidade aqui no Senado, está na Câmara agora, que eu espero que seja
aprovado. É uma questão de justiça. Ao mesmo tempo que a gente garante aqui que os portadores do vírus HIV poderão retirar o seu fundo de garantia, temos que garantir para eles também a aposentadoria que eles já conquistaram. Eu não estou nem falando ainda de aqueles que estão na fila para receber o benefício. Estou falando aqui que aqueles que já estão assegurados não pode, de novo, ser chamado e dizer, olha, você perdeu o benefício, te vira. Como eu recebi hoje no WhatsApp uma dúzia de tipo de denúncia, sabe o que me propuseram até? Senador, não dá para filmar, na hora já que tudo é filmado hoje no Brasil, Supremo Tribunal, todo julgamento é ao vivo, aqui também é ao vivo agora, não tem mais isso de voto secreto. Por que na hora de fazer a perícia não é filmado? Ele me propôs para mim, claro que isso não pode ser projeto de lei, mas de ser uma sugestão, filmem para ver quem é quem. Nós queremos a verdade dos fatos, que é do direito do povo, tem que ser assegurado, que não é, não é. Para tu ver o nível que está as preocupações com a cassação da aposentadoria. Eu dei o caso do HIV, mas é de todos estão sendo chamados, e a qualquer momento o camarada está lá com uma idade avançada, foi aposentado por causa de um fato grave, ou doença ou acidente, e de repente ele perde o benefício. Quem é que vai contratar ele? Ninguém. É para morrer de fome também. Eu sempre dou o caso, não adianta, do funcionário meu. O cara teve um AVC, não consegue trabalhar, não consegue nem levantar da cama. Nego alta para ele. E se eles duvidam aqui, eu só não quero expor ele. Podem me provocar que eu dou o nome, ele é meu funcionário, contratado por mim aqui na casa. Aí o que eu faço? O cara não pode trabalhar. Demito ele? Ele não está indo trabalhar, está lá na cama, lá, tirado lá, não vou citar o nome dele aqui, mas é só me provocar que eu mostro. Vou dar só o primeiro nome, porque não identifica, é para ele saber quem é. Se chama Luiz. O Luiz não consegue, meus amigos. Ele não consegue sair de casa para ir trabalhar. Eu estou mantendo ele, pago um desses concursados, não é? Cargo de confiança que nós temos, eu mantenho ele. E se eu demitir ele, ele vai morrer de fome ali. Vai morrer de fome, porque não consegue. Como é que vai comprar remédio? Como é que vai ter alimentação? Como é que ele vai conseguir alguém para ir lá ver ele de vez em quando? Eu queria que os peritos até me viessem conversar comigo. Vai ver que quando eu comento aqui, eles ficam bravos. Não adianta ficar bravo. Bravo não resolve nada. Venha conversar. Eu quero lhe mostrar para os senhores alguns casos como esse que eu vivo esse caso. Eu mando meus funcionários lá, ver como é que ele está, senador, não tem jeito, senador. Ele não diz coisa com coisa pela situação que ele se encontra, foi um AVC, né? E não tem jeito, o cara não consegue nem vir aqui e voltar. Que como é uma pessoa simples, como é que vai vir trabalhar e voltar, se ele não tem noção do que está acontecendo? Eu estou comentando isso mais uma vez, eu sei que eles não gostam, mas não adianta não gostar, venham falar comigo, eu queria muito falar com vocês. Vocês podem até me explicar qual é o critério que estão usando. Eu posso até discordar, como provavelmente vou discordar, mas quero conversar sobre isso. E são milhares de pessoas que mandam para a CDH um pedido de socorro. Eu vou fazer o seguinte, senador, se você concordar, vamos chamar uma audiência pública com os peritos, de forma tranquila e respeitosa. Todo mundo sabe que quando nós presidimos sessão, a gente não desrespeita ninguém. Foi assim na CPI. Eu presidi, Vossa Excelência é relator, queria que nós mandássemos prender todo mundo. Quem mandar prender nada, nós queremos resolver a questão, porque não é só mandar prender, porque há um processo legal instalado, né? E nós não ia passar em cima da lei. Vossa Excelência não fez isso e eu também não fiz. Então, fica aqui esse desabafo da população
em relação aos milhares e milhares de pessoas que perderam o benefício, estão com idade avançada, tão doente, e um país onde está com 14 milhões de desempregados, se somarmos todos aqueles que estão com trabalho precário, aqueles que desistiram de procurar emprego, segundo o IBGE, mais de 5 milhões, os que estão fazendo bico, os que estão no trabalho intermitente, que não são considerados mais empregados, chega a 27 milhões de pessoas. Senhor presidente, eu queria dizer que o Estatuto e esse decreto está em pleno acordo com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência está balizando praticamente a normatização brasileira para esse segmento da população tão importante que envolve 46 milhões de pessoas. Queria também ainda citar o Decreto 9296 de 2018, que regulamenta o artigo 45 do Estatuto, que vai na mesma linha. De acordo com esse artigo, os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos levando-se em conta o desenho universal e adotar todas as formas de acessibilidade. No dia 12 de junho foi publicado o decreto para determinar o que vem a ser o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, previsto no artigo 122 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu estou dizendo aqui que houve toda uma adaptação, levando em consideração a situação daquele que tem uma empresa de fundo de quintal, está ali se virando, fazendo pela vida. Claro que ele não pode ter ali todos os aparelhos necessários. E até porque há uma política de um percentual de número de empregados para adotar, então, a política de cota das pessoas com deficiência. Segundo o decreto ainda, a microempresa e a empresa de pequeno porte deverão, na relação com as pessoas com deficiência, assim mesmo assegurar a sensibilidade ao público, atendimento prioritário, igualdade de oportunidade na contratação de pessoas e ambientes acessíveis e inclusivos, condições justas e favoráveis de trabalho, igualdade de remuneração, trabalho igual, valor igual, de oportunidade de promoção, que é uma luta antiga nossa, dos homens e das mulheres também, porque nesse país a mulher ganha 30% que o homem, na mesma função, na mesma atividade, da mesma produtividade. Aqui, o Estatuto também aponta nesse sentido. O Estatuto e o decreto dispensam um tratamento especial para essas empresas, que é muito mais rígido com as grandes empresas, prevendo prazo diferenciado para que elas tenham como cumprir determinados legais da acessibilidade e adaptação do espaço físico, sem quebrar uma micro, uma pequena empresa, que nós estamos aqui propondo. Também no dia 12 de junho foi publicado outro decreto, o 9.404 de 2018, aumentando os percentuais de espaços livres reservados para as pessoas em cadeira de rodas e assentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Aí avança nos teatros, no cinema, auditório de estádio, ginásio de esporte, locais de espetáculo e de conferências. Isso sem falar na regulamentação do artigo 2º, que redimensiona todo o modo de compreender a deficiência. Fruto de uma discussão iniciada no Reino Unido há 40 anos, países do mundo inteiro passaram a adotar o modelo social da deficiência. A deficiência era descrita como ausência de um membro ou pela anormalidade de uma função do corpo. Essa passou a ser entendida não mais como uma fatalidade biológica, algo do qual não se poderia escapar nem fugir de sua consequente desvantagem competitiva ou restrição de participação plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade com as demais pessoas. A definição de deficiência passou a ser considerada as barreiras do ambiente físico. Assim, as coisas são pensadas e construídas para um tipo padrão idealizado de pessoa. Nessa concepção de mundo, a sociedade, a diversidade humana não é considerada como participante na construção ou no gozo de bem destes mundos. Por isso mudamos, por isso mudamos. Temos que respeitar a diferença e, como eles sempre dizem, quem é deficiente
mesmo, é aquele que não entende a deficiência do outro, né? Se todos entendessem e respeitassem a diferença e trabalhássemos numa linha de inclusão e não de discriminação, teria espaço para todo mundo. Eu dou o meu exemplo. Eu uso óculos. Me tire o óculos para ver se eu consigo desenvolver esse raciocínio. Porque o eixo do meu pronunciamento está no papel aqui. E construído, sabe por quem? Permita que eu diga. Luciano Ambrosio, que o Vossa Excelência conhece muito bem, que é totalmente cego. Às vezes eu digo, deficiente visual. Não, senador, pode dizer que eu sou cego, a população me entende. Esse pronunciamento foi ele que fez. Senador Paulo Paim, sinceramente, o senhor toca em pontos fundamentais para o Brasil. Queria, se o senhor me permitir, não é comum Claro. aqui o presidente fazer uma parte, mas enquanto o senhor dá uma respirada aí, realmente quando o senhor toca sobre essa questão da perseguição aos terceirizados aqui na casa, com essa proposta impensável de diminuir ticket de alimentação, tirar o arroz e o feijão da mesa do pobre trabalhador, querendo reduzir R$10 por dia no ticket de alimentação desse trabalhador, é uma coisa, assim, inconcebível. Inacreditável, digamos. Inacreditável. Querer uma empresa do ramo de informática, veja só, que ganha essa licitação, querer impor um outro acordo coletivo, que não tem nada a ver com o acordo coletivo do Sindserviço, que é o ramo de trabalho desses servidores que nos ajuda aqui, muitos há mais de 20 anos aqui no Senado Federal. E aí, de repente, vem essa empresa que tem, por acaso, um ticket de alimentação de R$21 menor que aquele e o do outro efetivo é de do acordo. Um é R$31,50, que é o efetivo acordo, dos servidores da casa, e o dessa empresa de informática é de R$21,12. E querer impor isso não existe. Porque, primeiro, essa empresa que é de informática não deveria ter a qualificação para concorrer para o serviço de limpeza, de Sindserviço. Se tem a qualificação, então ela tem que ter um acordo coletivo dos servidores dela, que trabalha com o Sind de limpeza, aonde o piso do ticket de alimentação lá é R$31,50. Exatamente. Então, não podemos nem conceber. Eu acabei de falar com o Fernando, que é o advogado-geral da casa. Ele falou para mim que está concluindo o parecer, mas eu tenho certeza que o parecer do nosso doutor Fernando e de toda a equipe vai ser pela clareza da posição que eu, o senhor e mais de 60 colegas senadores aqui se manifestaram por escrito, defendendo que não admitiremos redução salarial dos nossos servidores. Então, inventaram isso. Depois, o senhor vem trazer aqui a lembrança da possibilidade de quererem tirarem vale transporte, que é uma coisa de lei, previsto se o cidadão mora em qualquer lugar, está trabalhando no lugar X, ele tem o direito de ter o vale transporte para se deslocar. Em Brasília é uma grande conurbação, de 4,5 milhões de habitantes, porque tem 3 milhões e pouquinho que está no quadrilátero do Distrito Federal, mais 1 milhão e pouco que mora em Águas Lindas, que mora em Valparaíso, Cidade Ocidental, Formosa, que mora em Planaltina de Goiás, que mora em Padre Bernardo, só fazendo um rodeio aqui, e que mora em Santo Antônio do Descoberto. E são mão de obra que vem para cá. Que vem para cá dioturnamente, Novo Gama, para fechar o ciclo, voltando em Valparaíso. Então, essas pessoas dioturnamente vêm para Brasília, são como se fossem habitantes normais de Brasília. Tanto é que dessas cidades, por volta de 50% dos eleitores votam lá, 50% votam em Brasília, por causa do vínculo com o Distrito Federal, né? Então, nós não podemos jamais admitir esse tipo de situação. É outra denúncia que nos chegou ontem. Nós acertamos com os servidores que vamos estar conversando com eles na próxima terça ou na próxima quarta, só a diretora-geral e o doutor Fernando passar os dados finais para nós convidá-los a participar com a gente dessa audiência pública, dessa audiência que nós vamos fazer para tratar desse tema. E o Senado Federal,
que fez uma série de acertos com o governo federal. Eu e o senhor votamos contra a reforma trabalhista, mas uma série de acertos daqueles que votaram favorável, que não foi cumprido pelo governo federal, que não vetou e que nem mandou a medida provisória devidamente combinada. Quando mandou ela mutilada e deixou cair aqui. Deixou cair. Não aprovou a medida provisória dele mesmo. Exato. O Senado Federal não se calará sobre esses desmontes do serviço dos trabalhadores brasileiros causado por essa reforma trabalhista que eu e o senhor fomos contra. Então, nós não calaremos. E com relação a esse outro tema que o senhor coloca, da mobilidade urbana, é outro tema fundamental, do direito à pessoa com deficiência, do direito também das pessoas, do INSS, das pessoas que estão fazendo. Não pode descredenciar ou tirar a pessoa do benefício por tirar, porque o Brasil, várias pessoas que não têm a mínima condição laboral de trabalho, está sendo, de repente, determinado que ele volte a trabalhar como? Se está estirado na cama, se não tem condição de mobilidade, se não tem condições de se deslocar, como é que vai trabalhar? Então, se eles tiverem dúvida, aproveitando o seu gancho, vem comigo. Exato. Eu pego qualquer perito, boto no meu carro, vou na casa dele, vou mostrar o que ele trabalha, o que ele faz, e aí eles vão me dizer se ele pode trabalhar ou não. É um absurdo isso. Então, o certo seria aposentar o cara, mas como eles não aposentam, eu tenho que segurar ele. Então, senador Paulo Paim, para fechar a minha parte aqui na fala do senhor, eu que defendo e que sou entusiasta que o Brasil deveria ter um homem probo, íntegro, para ser candidato a presidente do Brasil, um negro, que representa 70% da nossa população, tá certo? Uma pessoa experimentada, que foi deputado vários mandatos, senador vários mandatos. Acho que o senhor seria o nome mais correto nesse vácuo que existe na política brasileira para poder ser candidato a presidente do Brasil. É uma pena que a clareza e a capacidade de síntese de olhar o Brasil dos vários partidos políticos não compreenda isso. Inclusive o seu próprio partido, porque eu convidei, o meu presidente nacional do PROS convidou Vossa Excelência para ser candidato a presidente do Brasil, mas Vossa Excelência respeitando as suas bases, respeitando os seus companheiros de longo da vida, que trabalhou desde quando era metalúrgico em Canoas, desde quando criou a Central Única dos Trabalhadores. Vossa Excelência nunca fugiu da discussão com a sua base, com o seu pessoal, e o seu pessoal compreendeu que o ideal para Vossa Excelência era mais uma candidatura ao Senado para representar o Rio Grande do Sul, e que Deus quiser o Rio Grande do Sul o honrará com mais um mandato para o Brasil, para nós todos. Espero que esse sonho de tê-lo um dia na presidência do Brasil, porque o senhor é uma pessoa que transita muito bem, tanto do lado da direita, quanto do lado da esquerda, quanto do lado do centro, o senhor transita muito bem com o Brasil. Seria o nome correto para esse momento. Mas tudo à sua hora. Quero desejar muito sucesso a Vossa Excelência na pré-candidatura de retorno ao Senado Federal. É muito importante a Vossa Excelência vir. De fato, o meu partido, por eu ser conhecido aqui como senador do povo, e a casa que representa o povo, que aqui nós representamos o Estado, é a Câmara Federal, está me colocando como pré-candidato a deputado federal na próxima eleição, mas estaremos juntos, se Deus quiser, trabalhando pelos direitos sociais, trabalhando contra a reforma da Previdência que nós enterramos esse ano, e se algum ousar querer ressuscitar essa PEC da morte, nós vamos derrotá-la, trabalhando contra o desmantelamento do serviço dos trabalhadores brasileiros, contra o desmantelamento do serviço público. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência. Muito obrigado. Retornando a voz a Vossa Excelência, há quanto tempo Vossa Excelência necessitar, para que Vossa Excelência faça o seu pronunciamento e, posteriormente, eu farei o meu. Muito obrigado, Excelência. Obrigado. Eu agradeço pela parte, Vossa Excelência, sempre generoso, como é de sua índole. Obrigado. Naquela linha que eu digo, temos que fazer o bem sem olhar a quem. Vossa Excelência faz considerações que, claro, que eu incorporo no meu pronunciamento com muita satisfação. Mas, indo por finalmente, senhor presidente, eu quero aqui dizer que a aplicação prática de um novo modelo de deficiência com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
baseado no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E agora, depois de um trabalho longo que começou lá atrás e avançou agora pelos decretos, a gente pode dizer que, efetivamente, as pessoas com deficiência estão sentindo que o Estatuto passará a ser aplicado. Eu poderia citar aqui muitos outros itens. Por exemplo, foram selecionadas 41 atividades agrupadas em 7 domínios: sensorial, comunicação, mobilidade, cuidado pessoal, vida doméstica, educação, trabalho e vida econômica, socialização e vida comunitária. Cada atividade tem uma pontuação e a média dessa pontuação levará em conta a independência com a qual é realizada a atividade e vai avaliar o grau de deficiência. 25 pontos não realiza a atividade ou não participa em nenhuma etapa. 50 pontos participa, 75 pontos realiza, 100 pontos realiza de forma independente. É um processo muito interessante. Como também foi assegurada que temos que ter calçadas com rampas, temos que ter elevadores, semáforos sonoros, como uma das coisas mais pedidas pelas pessoas com deficiência. Claro, elevador nos edifícios com mais andares, rampas para que eles não tenham que estar subindo escada, calçada adaptadas, filmes, os filmes têm que ter radiodescrição, livros que são disponibilizados em formato acessíveis, braille ou formatos digitais, recepção de órgãos públicos, temos que ter mais atendentes capacitados em Libras. A base para tudo isso é uma atitude acessível. Quando falamos em direito da pessoa com deficiência, todos pensam em benefícios passe livre, meia entrada, que está assegurado no Estatuto, ou o benefício de prestação continuada da LOAS. Entretanto, para incluir de fato, precisamos pensar em eliminar as barreiras que impedem a plena participação dessas pessoas em condições de igualdade. Barreiras que se quebram com a sensibilidade e com ações acessíveis. Antes de mais nada, a sensibilidade deve estar na atitude de cada um. É a nossa atitude que deve demonstrar um pensamento sem preconceito, sem estereotipo, sem discriminações, uma atitude acessível, reflete-se em uma gestão que prioriza a destinação de recursos para a promoção da sensibilidade em seu mais amplo aspecto. Mostra-se na implementação da sensibilidade arquitetônica, na sensibilidade aos veículos, sistema de transporte coletivo, na sensibilidade aos meios de sistemas de comunicação e informação. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ele abraça tudo isso que aqui eu falei, que eu fui o autor, mas reconheço o trabalho dos relatores. Como reconheço, Vossa Excelência sabe, o seu trabalho como relator da CPI da Previdência. Tudo ajudou, mas a CPI foi que fez com que eles abandonassem essa ideia de fazer essa reforma maluca aí que ia acabar com a aposentadoria. Eu quero aqui destacar o trabalho dos relatores, Celso Russomano, Flávio Arnes, a Marília Gabriela, que é do PSDB, se não me engano, né? Isso. Gabrilli, exatamente. A Gabrilli. E também o senador Romário foi o relator aqui. O Estatuto para com Deficiência está aí. Um objeto de estudo, um instrumento de modernização que amplia, assim, a Mara Gabrilli. Mara. Eu estava com Maria na minha cabeça. Essa é a história de Jesus, Maria, enfim. Mas é a Mara Gabrilli que foi relatora na Câmara. Foi a última relatora lá e fez um belo trabalho. Depois veio para cá e nós conversamos com o senador Romário, ele assumiu a relatoria e manteve na íntegra para não voltar para lá, apenas aprimorou ali para que esse projeto tivesse também o nome original que nós tínhamos dado aqui no Senado, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão. Enfim,
seus desdobramentos estão sendo sentidos a cada dia. Basta ver na regulamentação que vão dando aplicabilidade a muito de seu dispositivo. Eu quero elogiar, em especial, o trabalho do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, CONAD, e os trabalhos do Comitê do Cadastro, Inclusão e de Avaliação Unificada. Quero também aproveitar para cobrar mais pressa do Poder Executivo para que esse processo avance. Mas é inegável que o trabalho do CONAD e os trabalhos do Comitê do Cadastro de Inclusão, que aqui não é uma questão de oposição, de situação nem partidária, são as entidades que mais trabalharam para esse momento acontecer. Vamos continuar avançando. Só a título de registro agora, presidente, eu recebi hoje ainda a Carta de Curitiba, segundo o Fórum Nacional, do mesmo tema. Foi lá naquela capital, do Paraná, o segundo Fórum Nacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Aqui diz a carta rapidamente: nós, participantes do segundo Fórum Nacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, reunidos no Paraná, em 13 de junho de 2018, para debater principais avanços e desafios sobre ações estratégicas concretas para a efetivação do direito da pessoa com deficiência, tendo por referência um amplo marco normativo que assegura, especialmente, a Constituição Brasileira de 1988, a Convenção Internacional da ONU e a Lei Brasileira de Inclusão. Aprovamos a seguinte proposta: afirmar a dignidade humana das pessoas com deficiência e o seu direito de também viver de forma independente e em sociedade, bem como incentivar programas de residências inclusivas e de adoção de acolhimento familiar para a criança. Incrementar a defesa das prerrogativas dos advogados e advogadas com deficiência em parceria com a comissão respectiva. Exigir garantia de acesso a todo tipo de informação. Eu estou sintetizando aqui, presidente, porque ela quer ouvir Vossa Excelência, depois vou presidir uma comissão que vai tratar de os 30 anos da Constituinte e a educação. E Vossa Excelência ficou de passar lá, dentro do possível também, né? Porque eu sei que a sua agenda aqui em Brasília é muito concorrida. Exigir garantia de acesso à informação, conscientizar a sociedade que a deficiência não está nas pessoas, mas sim nas barreiras que existem aí, lutar contra todo tipo de retrocesso, posicionar-se no sentido que as políticas públicas são insuficientes para a inclusão da pessoa com deficiência, exigir a efetivação de políticas públicas segundo meios para que as pessoas com deficiência possam combater todo tipo de violência, reafirmar que as pessoas com deficiência têm seus direitos fundamentais assegurados em condições de igualdade, exigir das autoridades públicas a coleta de dados estatísticos de pesquisa, enfim, com ampla divulgação, afirmar que a capacidade civil das pessoas com deficiência é plena, apontar a necessidade de instrumentalizar com recursos humanos, materiais e orçamento adequado para que eles possam efetivamente estar na linha de frente, na inclusão, fomentar a inclusão de políticas públicas, mas incentivar a capacitação de cuidadores, combater veementemente qualquer proposta, daí vem a reforma da Previdência, que dificulte o acesso da pessoa com deficiência à sua aposentadoria especial, e que venha na linha, quer seja de aumentar o tempo de contribuição como a idade, e também que não haja nenhum retrocesso na concessão do benefício da prestação continuada BBC. Senhor presidente, considere na íntegra, por favor, esses meus pronunciamentos, que, na verdade, eu comentei todos eles, e eu sei que a população entendeu qual foi o objetivo, e, com satisfação, eu vou presidir para o pronunciamento de Vossa Excelência.